Olá pessoal, tudo bem? Então temos aqui dois comentários muito interessantes sobre essa questão. Claro, tem uma pergunta também que nós vamos responder, mas sobre essa questão da filosofia dos investimentos. Renato Sano começa aqui sempre com excelentes análises, muito obrigado. Gostei de saber que você é médico como eu, legal. Estamos aí na intensa dificuldade, né, com tudo que está acontecendo no mundo, mas sempre continuando. No mês anterior ao pagamento, olha só a colocação, gente. No mês anterior ao pagamento do cupom dos tesouros com juros semestrais, não seria mais interessante aportar em tesouros sem cupom, devido ao alto IOF nas transações com menos de 30 dias? Olha só, aqui pergunta bem interessante, que eu fui dar uma pesquisada aí para não falar bobagem para vocês, mas é bem interessante porque o IOF, né? O IOF, a gente tem que ver qual é o fato gerador do IOF no Tesouro Direto. O fato gerador do IOF no Tesouro Direto, pessoal, é o resgate, tá? No caso, o pagamento de juros semestral não é considerado resgate, então ele não paga esse IOF absurdo. Porque, por exemplo, se a gente comprasse na véspera, seria ali, claro, eles retiram o título 4 dias antes do pagamento, 4 dias úteis antes. Então, se a gente comprasse no quinto dia útil antes, no último dia possível, e eu já fiz isso, não, a gente não paga esse IOF absurdo no cupom que é recebido, certo? E eu fui olhar, fui conferir ali nas movimentações do passado, não, isso não acontece, tá? O fato gerador do IOF é o resgate antecipado, é se você vender o título em menos de 30 dias. Qualquer cupom recebido de Tesouro IPCA com juros ou Tesouro pré-fixado com juros, não entra IOF, certo? E aí ele comenta aqui, ó. Não sei como você consegue tempo para fazer todas essas análises. Faz alguns anos que tento operar também renda variável, mas o tempo é muito curto e com toda a bagunça da B3 estou desistindo. Obrigado por despender seu tempo na educação financeira do seu público. Olha, assim, quanto à questão do tempo, na verdade, não é tanto tempo assim, porque o que eu preciso para gravar os vídeos é muito pouco. Isso aqui é praticamente um podcast, né? A gente tá falando, e assim, eu não preciso também, exceto com a sua pergunta que foi muito boa, eu não preciso de fazer enormes pesquisas, né? Não me toma tanto tempo assim ir atrás das informações. Por quê? Porque eu vivo o investimento do Tesouro Direto literalmente, certo? Porque chegou um determinado momento na minha vida em que eu estava exatamente como você, investindo em ações, investindo em renda variável, tentando entender as coisas, tentando aprender, e não sei se por má orientação, por conteúdos que eu consumi de forma inadequada, não sei, ou conteúdos mal planejados, não deu certo. E uma coisa que eu tomei por decisão foi o seguinte: se na nossa profissão, né, como você mesmo citou, que nós somos médicos, nós acabamos fazendo uma especialidade, seja de maneira formal, com uma residência médica, ou, enfim, a pessoa às vezes não faz a residência, mas ela acaba atuando preferentemente em algum setor mais específico, certo? Então, se a gente faz isso na vida profissional, não seria pensar de maneira análoga no investimento? Eu acho que sim. E aí, se a gente tentar fazer tudo no investimento, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você vai tentar investir bem, com excelência, no Tesouro Direto, nos fundos imobiliários, nas ações, no Bitcoin, no ouro, no dólar, não vai conseguir. Não vai conseguir, certo? Então, do que dirá orientar pessoas, né? Não, eu tenho aqui um canal que eu oriento sobre ações, sobre fundos imobiliários, sobre Tesouro Direto, sobre tudo. Não vai conseguir, certo? Assim como você já percebeu quanto difícil isso é. Então a decisão que eu tomei alguns anos atrás foi tentar entender bem, mas tentar entender muito bem, sobre um tipo específico de investimento.
E eu vi que tem uma coisa muito associada, aliás, duas coisas muito associadas ao Tesouro Direto. Uma delas, infelizmente, é a política, que nós não abordamos aqui no canal. E a outra coisa que eu acho que é muito bacana, que quem gosta do Tesouro e quer entender mais, quer entender num nível acima, tem que estudar macroeconomia. Macroeconomia, é isso aí. Pega as disciplinas, pega a ementa de disciplina de curso de graduação em economia, de especializações, vê lá as bibliografias e vá atrás daquilo. Vai atrás desse conhecimento. Você vai, em questão de pouco tempo, você vai entender mais do que aquele analista que fica te ligando. E aqui o José complementa o comentário assim, ó. Esse é o primeiro fator, cada um deve analisar antes de investir no ativo, tempo livre para estudar o mercado. Por não ter muito tempo, eu invisto só no tesouro. Meu trabalho toma muito tempo, embora confesso que não é o único motivo. Investir em renda variável requer disponibilidade de conhecimento para imposto de renda e outras coisas. Então é isso, pessoal. Tá? Eu adorei esses comentários, porque realmente permite aí que nós possamos compartilhar com vocês essas ideias de que também para fazer bem feito alguma coisa nos investimentos, eu acho que a pessoa tem que ser dona do próprio ativo. E para ser dona do próprio ativo, tomar a decisão que um gestor tomaria, porque você está gerindo o seu patrimônio, sim, tem que haver uma certa dedicação em algum momento do tempo, certo? Eu acho assim que a minha decisão mais correta na minha vida foi, no caso dos investimentos, me dedicar a estudar e a entender mais do que a média de um tipo só, certo? Por isso que no canal tem pessoas que fala mais de fundo imobiliário, fala mais de ações, fala mais disso, fala mais daquilo. Não tem como, certo? Porque vai fugir do que eu penso, certo? Eu até invisto em fundos imobiliários, mas é um investimento assim, ó, bem na média, tá? É um investimento que não tem, assim, nada de muito bacana a se comentar, certo? Mas, enfim, não sou a melhor pessoa para falar de fundos imobiliários. O meu negócio é Tesouro Direto, eu escolhi isso, eu escolhi esse investimento, e aqui o nosso canal é do investidor falando para quem quer investir e acompanhar os investimentos como vocês. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.